Isso, garoto. Tudo bem? Graças a Deus, pastor. E por aí? Amém, amém. Alegria, alegria ter você aqui. Nós temos várias Amém. pessoas já online aqui, né? Nós temos a Eliana, a esposa do Ronaldo lá de Orlândia, Reginaldo, temos a Maria Gililda, né, aqui de Badi, temos o pastor Francivaldo lá do Acre, né, Rio Branco, está conosco. Quem mais está conosco aqui? A Adriana Pedrosa, conhece essa moça? Hã? Opa, essa eu Gente conheço. boa. Quem mais está aqui? A Cláudia Arruda também está conosco. O pastor João Francisco, aqui de Barretos. Quem mais? A Lucélia. A Leonardo. Várias pessoas já e tantos outros aqui. Querido pastor, que alegria ter você, que alegria poder falar contigo, ok? Que Deus abençoe. Para mim é um Amém. privilégio. Quero te agradecer, né, por ter aceito o convite, quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, e mesmo de última hora, né? Já estava programado te entrevistar no começo do ano que vem agora, mas com a desistência do pastor Bill, né? Então nós tivemos que improvisar. Eu sou Sim. agradecido, né? Sou agradecido por você ter aceito o convite. Muito obrigado. Então, eu gostaria que Que isso. você se apresentasse. Quem é Jaime Brito Espinosa? Muito bem. Boa noite a todos, né? E a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu sou o pastor Jaime Brito Espinosa. Estou casado com essa linda jovem que o pastor Paulo anunciou agora há pouco aí, né? Adriana Pedrosa. E tenho dois filhos, Davi e o Benjamin. Davi de 14 anos, o Benjamin de 10. E estamos servindo a Deus aqui na Igreja Batista Emanuel em Limeira, né? Já estamos aqui desde 2010, chegamos aqui em 2010, fiz o instituto aqui, me formei aqui, fui ordenado aqui, né? Mas sou natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que foi aonde nos conhecemos, né, pastor? Certo, certo. Lá em Campo Muito Grande. bem. Então, é bom saber, né? Conhecer um pouco. Qual é o nome dos filhos mesmo? É o Davi, o mais velho, e o Benjamin, o Aham. mais novo. Davi e Benjamin, já estão grandão. Vi eles esses dias aí, já estão homens formados Então, já, né? Agora, então bem. você disse que você veio de Campo Grande, né? Nasceu lá. E quem são seus pais, seus irmãos? Sim, meu pai chama Julião Espinosa, né? E a minha mãe chama Jovelina Brito Espinosa. Eu tenho quatro irmãos, dois homens e duas mulheres, José Carlos, João Carlos, Graciela e Aparecido. São os meus irmãos. Todos moram lá em Campo Grande, né? A família toda mora lá, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E nós estamos morando aqui em Limeira desde 2010. Certo. E a sua infância, como é que foi? Classe alta, média, pobre? Como é que se classifica a sua infância? Foi pobre, né? Meu pai, ele era funcionário público, mas as dificuldades eram bem grandes na nossa casa, né? Então a gente Aham. teve uma infância ali. Eu, na verdade, como dizem meus irmãos, né? Eu já fui privilegiado, não peguei a época bem complicada Das que eles vacas pegaram. magras. Mas ainda assim, no meu tempo, as vacas não eram tão gordas assim, não. Mas você foi criado ali, o lado ali do aeroporto. Qual bairro você foi criado ali em Campo Isso, Grande? eu fui criado na vila chamada Vila Serradinha. Ela fica bem Lá do no lado do Cerradinho. aeroporto, né? Ela Aham. fica bem do lado do aeroporto. Ah, desde pequeno eu fui criado ali até, na verdade, moramos ali até depois que eu casei ainda moramos um tempo ali. Aí depois nos Uhum. mudamos ali para o Jardim
Imar, né, que fica na frente do aeroporto, pertinho também, não é muito longe, mas depois dali é que a gente veio para Limeira, né? Certo. Mas me falaram que o Jaime, ele era muito bagunceiro, e gostava de jogar pedra na casa dos outros. Vou até tomar Ah, uma água. é. Isso é verdade mesmo ou não? Ah, pastor, tem as verdades e tem um pouco de exagero, né? Ah, Mas na verdade, assim, eu era bem terrível mesmo. é. Quando eu era pequeno, eu era bem complicado, mas graças a Deus, um dia Cristo me alcançou e mudou a minha vida, né? E Uhum. ainda tem muita coisa que trabalhar, mas louvo ao Senhor pela salvação que Ele me deu, porque só pela graça dele mesmo que nós podemos exaltar o nome dele através do que ele faz na nossa vida, né? Então, realmente, Sei. fui uma criança bem bagunceira, assim eu posso dizer. Falando, você falou que graças a Deus Deus me salvou. A sua conversão, como que ela aconteceu? Como que foi para você chegar a Cristo? Quantos anos Sim. você tinha? Eu, quando a minha família, ela é de uma mistura de religiões, né? Então, meu pai, ele é católico e minha mãe é de uma outra religião chamada Igreja Apostólica. E eu não tinha muito contato com a Bíblia, né? Não tinha nada disso. E eu era bem terrível, mas na escola eu lembro que eu comecei a frequentar uma igreja pentecostal, Uhum. por amizades e tal, e um amigo da escola, né, ele convidou, falou assim, ó, vamos na igreja, na reunião de jovens. Aí eu falei assim, ah, não quero não, esse negócio de reunião de jovens, essas coisas, não quero não. Aí ele falou assim, não, mas a gente joga futebol, tem uma quadra na frente da igreja lá e depois que acaba a gente joga futebol. E eu sempre tive uma queda bem grande pelo futebol, né? Então eu Aham. falei, opa, aí já mudou, né? E então Certo. eu lembro que eu aceitei o convite de ir numa reunião de jovens. Eu cheguei lá, tinha bastante gente, tinha bastante jovens na época, cerca de 60 mais ou menos, né? Ficava no segundo andar da igreja. E foi então que eu comecei a frequentar a igreja no bairro na Nova Campo Grande ali, né? E eu frequentava um tempo a igreja pentecostal e frequentava também a igreja ali. Mas numa determinada situação lá na igreja pentecostal, acabei saindo e como eu sempre já estava ali, eu frequentava bastante ali, reunião de jovens, os cultos, né? Até o dia que alguns pensamentos meio complicados, né, estavam na minha mente. E então o senhor era o pastor lá na igreja. E eu lembro que eu fui até lá e estava preocupado com tudo, porque né, algumas coisas estranhas que eu estava passando naquele momento e me falaram, procura o pastor, conversa com ele, né? Então eu expus para o senhor o que estava acontecendo e o senhor me fez uma pergunta muito importante. Você já aceitou Jesus? E eu falei, mas e o que é isso, né? O que é aceitar Jesus? Nunca tinha ouvido falar, apesar de tudo, né? E Uhum. aí então o senhor me explicou tudo, fez o apelo. Naquele momento eu lembro que eu não quis tomar a decisão, mas fui para minha casa com aquilo na cabeça, aquelas palavras sobre Jesus, o céu, né, a salvação. E em casa eu lembro que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Foi no ano 2000, não vou lembrar a data exatamente, mas foi ali entre julho e agosto, porque eu lembro que um mês depois eu me batizei em agosto, né? Então talvez foi no comecinho de julho ali. E eu entreguei a minha vida a Cristo, pedi para Ele ser o meu Senhor e Salvador de minha vida. E desde então, graças a Deus, sou salvo eternamente por amor de Deus e pela graça de Cristo em minha vida. Amém. Só um parênteses aqui, a gente vê assim, só as pessoas que tá aqui na sala, né? Só falar um alô, quem está mais aqui. Já falei da Adriana Espinosa, né?
E tem aqui Maria Pedrosa, Juliana Pedrosa, Cida Ferreira, Renato, Mariana Pedrosa, Luciana Pedrosa. Conhece essas pessoas? A maioria são meus cunhados, minhas cunhadas, né? Na verdade, e duas irmãs aqui da igreja, parece que também estão mencionadas aí. Ah, estão. Ela está aqui também na sala, a dona Diolinda, minha mãe, está assistindo, né? Oi, mãe, benção. Donizete Matias também está aqui. A Nalu Rossi também está aqui conosco. O Vitor também está aqui, filhão aqui de Barretos, está assistindo. Deus abençoe. Mas só falando, né, a gente ia ver assim, a importância da igreja ter esse ministério, né, às vezes de futebol, para atrair os jovens, né? Como que é importante isso? Às vezes a gente vê a igreja e fala, mas a igreja não é feita para se envolver no social, né? Isso já tem os clubes, já tem... Não, né? A gente vê quantas pessoas estão atraídas, né? E acabam ficando, se convertendo. E também, pegando um gancho da sua experiência, né? A importância de ter amigos cristãos que convidam, né? Que se identifiquem e convidam. Olha, vamos lá na igreja, né? Vamos lá, vamos comigo, né? Como que é importante isso, né? Às vezes a gente vê muitos cristãos que ficam com vergonha, né? Vergonha de convidar, vergonha de se identificar como cristão, né? E É verdade. só não tem noção assim das pérolas, né? Que passam pela vida, né? E deixa passar. Então, aí você se converteu a Cristo ali, então 2000, né? Ano 2000. No ano 2000. E aí teve um doido lá que te batizou, é isso? Na verdade me deixou escapar dentro do batistério, né? Eu lembro disso. Você lembra do quê? Mas, graças a Deus, foi um momento marcante, né? Obedecer em batismo foi um momento marcante na minha vida, assim. Eu gosto no batismo, né? Depois a gente vai aprendendo, né? Eu, por causa do meu problema no pé, então eu não tenho muita firmeza, né? Então lá atrás, não sei se aconteceu com você, mas pela inexperiência eu ia batizar sozinho. Então quando abaixava a pessoa, né? E depois para levantar, e tinha um que dava trabalho, endurecia lá, né? Outro soltava a perna. E aí eu começava a querer escorregar também, né? Então, aí hoje o que eu faço? Eu uso alguém, eu chamo sempre alguém da igreja, né? Para ficar lá atrás, né? A hora que eu baixo a pessoa, né? Então ela ajuda a levantar, né? A gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Mas que você não deixei morrer não, né? Tá vivo aí, tá... Não. E foi interessante porque eu tinha falado para um jovem da igreja que na hora que o senhor estivesse me colocando na água, eu ia dar um tchauzinho. Só que nessa história que eu acabei escapando para o fundo, é verdade, eu estava tentando procurar o apoio para subir, né, de volta. Então parecia que eu estava dando um tchauzinho mesmo, né? Mas só foi um momento marcante. Graças a Deus, Deus tem. Você foi batizado, e como é que foi a sua vida cristã? Como foi a sua caminhada? Porque muitos jovens, né, chega um momento depois, ele acaba se desviando, acaba pegando outros caminhos, e aí, de repente, Deus, né, é filho, aí Deus tem que dar umas lambadas para voltar. Como foi com você? Como foi com Jaime? Pastor, na verdade, assim, eu me converti a Cristo e desde sempre eu sempre gostei muito de ler, de estudar, então eu devorava a Bíblia, assim, sabe? Eu estudava mesmo, eu lia, e eu tinha dois primos que eram da igreja, que me emprestavam alguns livros bons para ler, né? E isso foi me ajudando, graças a Deus. O que também ajudou muito é também se envolver na obra, né? Nós sabemos que apesar de todas as dificuldades, mas quando você é salvo e você realmente se envolve na obra de Deus, né? Deus vai capacitando e vai abençoando e ajudando você a se firmar. Porque existe
uma parte nossa que tem que buscar, né? Tem que querer crescer, né? Então eu louvo a Deus porque tive algumas pessoas que estavam comigo ali. O Senhor mesmo, eu lembro que já me deu algumas tarefas ali que me ajudaram bastante, porque através daquilo eu fui buscando me aperfeiçoar, querendo saber como fazer e tal, né? E aquilo ajudou bastante, envolvimento com os jovens também, né? Ajudei um pouco a liderança de jovens na igreja. E então foi um momento muito bom, né? A gente tinha um grupo de jovens bom, depois o grupo diminuiu, mas mesmo assim eu louvo ao Senhor porque Ele manteve a gente ali no caminho dele, né? E não é fácil para o jovem, a gente sabe que as tentações do mundo, as coisas que o mundo coloca, realmente são difíceis, mas eu louvo a Deus também porque em 2002 ele colocou uma jovem na minha vida, crente, salva no Senhor, né? Foi a E a Maria ou gente não? então. Hã? Foi a Maria ou a Fernanda? Não entendi, pastor. Quem que foi? Foi a Maria ou a Fernanda? Nenhuma Qual o nome? dessas. Adriana Pedrosa. Adriana. Sabe, falando em jovem, tem um jovem aqui que está assistindo também, né? A Nalu Rossi está falando aqui. Luiz Leal, conhece? Eu conheço. O Luiz foi Ah, uma das primeiras amizades que eu tive lá na igreja. gente boa, saudade dele, saudade. Um forte Luiz, abraço, Luiz. Deus te abençoe, viu? Saudade de você. E aí, então, em 2002, começou a namorar Dona Adriana. E como é sim. que foi esse relacionamento? E se casaram quando? Na verdade, foi um relacionamento mais à distância do que pessoal presencialmente, né? Ah, Porque por quê? ela morava em Santa Catarina, veio visitar a família, a gente se conheceu, começamos a namorar, ela voltou. Depois Aham, ela veio, passou um tempo em Campo Grande, talvez acho que uns 6 meses, e depois começou a trabalhar em Curitiba. E ficou lá, acho que em Curitiba, mais de ano. A gente namorou, entre namoro e noivado até o casamento, foram 2 anos e meio. Acho que presencialmente mesmo foram aí uns 6 ou 8 meses nesse tempo todo. Mas louvamos ao Senhor porque em 2004, né, nós nos casamos no dia 13 de novembro de 2004 e ali também conhecemos o pastor Ricardo Leite, que foi quem realizou o nosso casamento, né? Até então a gente não conhecia ele, conhecemos ele alguns meses antes aham. ali, então começamos ali também uma amizade com eles ali muito boa e tem perdurado. E como que foi? A Ana Lu está dizendo aqui, abraço para o pastor Paulo Ismael, saudades. Que Deus abençoe, Ana Lu. Como que foi o seu envolvimento, então, com a igreja, com o pastor Ricardo? Você chegou a desenvolver algum ministério na igreja com o pastor Ricardo ou não? Sim, quando ele veio para nos ajudar, né, lá em Campo Grande, na verdade a gente fez o convite e ele falou: olha, irmãos, eu estou com o ministério em Ponta Porã, então eu não posso vir e ficar com vocês, mas eu posso vir uma vez por mês e trazer para vocês algumas diretrizes e distribuiu algumas funções, alguns cargos, né, onde eu e o irmão Glauco era quem estava mais à frente ali, né, Uhum. e eu lembro que eu trabalhava com jovens naquela época, em 2004, até 2010 praticamente, eu fiquei trabalhando com jovens lá na Igreja Batista Ebenezer, né? Sim. Mas em 2006 eu assumi a vice-presidência da igreja, trabalhando em conjunto com o pastor, fizemos encontros de jovens, conferências, né? Intercâmbios com a igreja de Ponta Porã e 2 ou 3 igrejas de Campo Grande. Fomos lá para Ponta Porã, teve um ano que a gente foi para lá, Aham. ficamos acho que uns 3 dias lá, foi muito bom. Graças a Deus foi um tempo gostoso, onde a Adriana também dando aula na escola dominical para as crianças, sempre bem envolvida, ajudando bastante. Então a gente teve
um bom envolvimento ali na Igreja Batista Ebenezer ali. Certo. E aí, casados, seus filhos nasceram lá ou nasceram aqui? Não, nasceram. Na verdade, o Davi nasceu em Campo Grande, né? Ah, E em 2006. E o Benjamin nasceu em Sidrolândia, ali do ladinho ali. Ele nasceu em uhum, Sidrolândia, que a gente conhecia o médico lá para fazer o parto, né? E ele fez, como era pelo SUS, ele falou: eu posso fazer para vocês, eu faço aqui em Sidrolândia. E certo. então nós fomos lá em Sidrolândia. Eu tinha uma prima morando lá e ela nos hospedou. A Angélica, salva também no Senhor Jesus Cristo. Ela é da igreja da Convenção Batista, né? E naquele ano foi o único ano que eles moraram em Sidrolândia. Então parece que Deus Deus vai ajeitou para encaixando que, as coisas, né? exato, para que desse certo, né? E Então foi. quando vocês vieram para Limeira, que ano que foi? Então, nós viemos Por para que Limeira. vieram? Eu, na verdade. Oi? Por que vieram para Limeira? Então, na verdade, assim, eu trabalhava numa empresa, fui dispensado e eu estava trabalhando meio período numa outra empresa, né? E o Luiz, ele tinha vindo já para Limeira, ele e a Ana Lu, já eram casados e vieram para Limeira trabalhar pela empresa mesmo lá. Uma empresa que era de Campo Grande que veio para Limeira. E aí, um ano depois, já em 2010, ele me fez o convite, falou, ó, você não quer vir conhecer a empresa, tal, tem uma proposta aqui. E a empresa, então, pagou a minha passagem, eu fui, vim até aqui, conversei com eles, tudo, e orei a Deus, falei, Senhor, se for da sua vontade, vai dar tudo certo, e né, a gente... E realmente, Deus abriu as portas de uma maneira, assim, muito interessante, porque eu acertei com a empresa, falei com a Adriana, e ela ainda ficou mais 3 meses lá em Campo Grande, e em outubro, eu vim para cá em agosto, final de outubro eles vieram para cá também, e a gente ficou 2 anos nessa empresa, o Luiz também estava na empresa, então a vinda para cá, mas eu sempre orando a Deus, falando, Senhor, eu quero ir para um lugar onde eu possa servir ao Senhor, né? Porque às vezes a Aham. gente acha que é da vontade de Deus e está errado, e eu falei, aonde eu for, eu quero servir ao Senhor. E Deus então me trouxe para cá, aonde realmente Ele deu a oportunidade de continuar servindo a Ele de maneira maravilhosa. Conheci a igreja aqui, os irmãos. A igreja nossa começou em 2010 também. Aí, Limeira. Isso, finzinho de 2010, né? Então, digamos que nós temos a mesma idade aqui em Limeira. Legal. O missionário aí de Limeira, quem que é mesmo? Era o pastor Gary Tiller, né? Aham. Ele estava conosco até dia 18 de outubro. Ah, Agora ele foi para Vilhena. Na verdade, essa semana ele está aqui, né? Mas aham. ele veio só buscar a mudança dele. Ele já está morando lá em Vilhena. O filho dele é missionário, está lá fundando igrejas naquela região. E ele foi para auxiliar, né? A visão dele é que ele agora vai ficar mais ali na retaguarda, auxiliando pela Uhum. idade, né? Ele já está com mais de 70 anos, então ele entende que Deus quer que ele fique mais na retaguarda, né? Certo, certo. Uhum. E aí, você trabalha no serviço secular. Sim, eu Uhum. trabalho no serviço secular e estamos aqui à frente da igreja como vice-presidente da igreja, né? A igreja está orando para tomar uma decisão em relação ao pastorado, e peço que os irmãos orem também, né? Para que Deus dê a direção correta. Mas enquanto isso estamos servindo a Deus, né? Deus Uhum. ele vai dando a direção e estamos aqui graças a Deus para a honra e glória do Senhor. Os irmãos aqui são uma bênção, têm sempre disposto a nos ajudar. É uma igreja boa, uma igreja firme na palavra. Então nós louvamos ao Senhor por isso. Hoje a igreja, hoje não, vamos supor, antes da pandemia, né? A igreja estava com frequência de quantas pessoas, mais ou menos? Então, antes da pandemia,
a gente tinha uma frequência de 100 pessoas, mais ou menos, nos cultos de domingo, né? Porque a nossa capacidade também não é muito mais que isso, né? Então, quando dava um pouquinho mais que isso, já ficava a pessoa sentada lá para fora. Mas aí teve a paralisação da pandemia, tudo. Quando nós retornamos com um limite de 60%, né? Então, a gente tem uma média de 60, né? Pelo tamanho do nosso local aqui, até 70 pessoas no máximo. Mas Já. tem tido isso no culto de domingo, tem tido isso. 60 é a capacidade que tem. Às vezes pessoas ficam por lado de fora também, né? Porque não pode ficar dentro. Então ficam lá para o lado de fora, mas tem vindo, os membros da igreja têm participado e tem sido muito bom. Que bom. Agora, antes de entrarmos na questão de ministério, eu vi outro dia que você tinha um envolvimento aí com um trabalho social, com a igreja. Qual é o trabalho que vocês realizam? Você está envolvido? Sim. Na verdade, devido à pandemia, a gente acabou paralisando, né? E aí, essa questão da saída do pastor e tal, a gente está estudando uma melhor forma de recomeçarmos, né? Mas a igreja tinha um trabalho na frente do hospital, onde a gente servia um café todo sábado de manhã, Isso. no hospital aqui, e pessoas foram salvas ali. Teve um senhor, tio do irmão aqui da igreja, que morava ali perto, e ele fazia caminhada. Esse é um testemunho que eu quero contar, que é muito importante. Esse senhor, ele fazia caminhada, a gente fica numa praça na frente do hospital, e esse senhor é Sebastião, se eu não me engano o nome dele. Ele fazia caminhada ali. E direto ele parava para conversar um pouquinho com a gente e tal. E mais ou menos um mês antes de ele falecer, ele parou e os irmãos pregaram de Cristo para ele e ele recebeu a Cristo. Nós temos um vídeo, não sei quem que ainda tem esse vídeo, mas foi feito um vídeo de ele tomando a decisão, né, de receber a Cristo como Salvador, um senhor já bem de idade. E um mês depois ele veio a falecer, né? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, ele tomou uma decisão de salvação e nós cremos que ele está na glória celestial agora. Também temos um outro trabalho com moradores de rua, né? No sábado à noite, os irmãos eles fazem marmitas ou lanche, né? E também está paralisado, estamos trabalhando para voltar, né? Possivelmente em janeiro. Sim. Mas os irmãos servem marmitas para moradores de rua e com isso eles vão, pregam para os moradores, né? Aproveita essa oportunidade de oferecer o alimento. E com esse ministério, também uma igreja co-irmã nossa aqui na cidade de Araras começou a realizar esse ministério. E eles estão fazendo também, todo sábado à noite, eles também preparam marmitas e vão entregar para os moradores de rua, falando de Cristo para eles também, entregando folhetos, orando. Então, realmente, as portas realmente têm aberto. E esse é um ministério que nós nos espelhamos do pastor Ricardo lá em Campo Grande, né? Porque ele tem esse trabalho com os moradores de rua num sábado de manhã, né? Então, quando eu estive lá, inclusive, eu participei, foi muito bom. Então, graças a Deus, a gente consegue levar esses trabalhos, né? Ainda tem alguns outros que estão surgindo, que alguns irmãos estão se envolvendo, né? Então, Deus está abrindo as portas e vai abençoando. São maneiras, né, pastor, que Deus dá para a gente poder alcançar o propósito dele, que são as almas, né? Então, nós louvamos a ele por isso. Agora, você está hoje com qual idade, já é? Hoje eu vou fazer 38 anos agora, dia 15 de dezembro. 38 para 16 são 22, é isso? 22 anos. 22 anos desde a sua conversão. E então, há mais ou menos uns 3 anos atrás, né, numa manhã ou numa noite, sei lá, o Jaime acorda ou ele chega para a dona Adriana e diz: vou fazer seminário. Por quê? Não, pastor. Foi muito mais tempo que isso.
Na verdade, assim, resumindo, né? Eu sempre tive o desejo no meu coração, mesmo antes de casar, de fazer um seminário, né? Mas em Campo Grande era difícil. Quando tive a oportunidade, eu tinha que escolher ou fazer o seminário ou terminar o ensino médio. E eu já estava na metade do ensino médio, né? Então não dava para parar e acabei não fazendo lá. Então passamos um tempo tentando fazer um seminário em Campo Grande e não deu certo. Só deu certo depois que eu saí. Aí eles fizeram um seminário lá. Então eu vim para Limeira, né, querendo isso, mas a igreja também Aham. estava começando. Então, em 2016, isso, em 2016, o pastor tinha começado o seminário aqui na igreja em 2015, né? E eu estava fazendo um curso no Senac, então não pude começar em 2015. Mas em 2016 eu comecei a fazer o seminário aqui. E no ano de 2019 houve a formatura, né? Então foram aí uns bons anos aí. Ainda tinha feito um pouco em Araras, na cidade de Araras, um seminário onde tinha aula só de segunda-feira, então um pouco menos, né? Mas um seminário completo mesmo foi realizado aqui em Limeira, sob a liderança do pastor Gary, né? Então Certo. formamos 4 obreiros aqui nesse ano. Foi no mês de setembro, né? Você se É, formou? foi em dezembro. Foi em Dezembro. dezembro. Ah, a Isso, formatura. isso. Aham. Dezembro. Foi em dezembro. Porque As aulas então. terminaram em novembro e a formatura foi em dezembro. Ah, tá. Não, foi a ordenação, foi agora, né? Isso. Aí agora, em outubro desse ano, Outubro. Isso. no Aham, dia dia 3 de outubro, foi a ordenação. Aham. E agora, então? É, quais são os seus planos? O seu propósito, né? Porque é justamente a ideia dessa entrevista é vida e propósito. Hoje, o Jaime, ele tem propósito do quê? De continuar no trabalho secular e só auxiliar na igreja, ou já tem no coração algo formado em relação a ministério, a pastorear, a... Qual é o propósito de vida para o Jaime, pastor Jaime Então, agora? pastor, quando eu conversei com a minha esposa sobre a questão, né, de conversar com o pastor Guerra sobre ordenação, na verdade, a gente já tem um propósito de servir a Deus. Por enquanto, diante das condições e da forma como Deus tem trabalhado até o momento, a gente não pode deixar o nosso serviço secular para Uhum. poder se dedicar de forma integral. Por enquanto, nós cremos que é a vontade de Deus nós continuarmos aqui em Limeira, auxiliando a igreja aqui, né? Até que tudo se decida, tudo se defina em relação ao pastorado aqui. Então, se a igreja tomar a decisão, dependendo da decisão que a igreja tomar, nós cremos que Deus já tem algo também preparado para a gente em outras situações, né? Então, Uhum. eu estou tranquilo em relação à vontade de Deus na minha vida. Eu sei que Deus está direcionando os passos em tudo aquilo que está acontecendo. Não tenho desespero nenhum. Eu preciso disso. Não, eu creio que Deus, por enquanto, nos quer aqui, auxiliando a igreja aqui, os irmãos. Nós temos aqui o pastor Messias também, que está nos ajudando, o pastor Alexandre da Venezuela, né? O Alexandre Ferreira também nos dá uma força aqui. Então, por enquanto, Deus tem nos mostrado aqui, né? Aham. Deixa eu só um pouquinho, pastor. Aí. Então, assim, na hora que a igreja tomar a decisão, dependendo da decisão que a igreja tomar, nós também cremos que Deus também tem aquilo que Ele tem preparado para nós, né? Então, Caminho dele. sim, enquanto isso, nós vamos servindo a Deus, né? Certo. Uh, Amanhã nós estaremos com o pastor Donizete Matias ali em Guarulhos, né, na igreja do pastor Wesley. Nós Uhum. vamos numa conferência lá, fomos convidados por ele para estar Pregar. pregando uma conferência missionária, né? Então, sábado e domingo. Então, que Deus possa nos abençoar, abrindo as portas também para que o evangelho alcance os corações, né, Uhum. das pessoas que
estarão ouvindo e também dos irmãos da igreja para se envolver na obra, né? Certo. E as oportunidades que vão surgindo, nós vamos orando e pedindo para Deus dar a direção correta, com muita tranquilidade em tudo. Alguém disse uma vez que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Verdade, verdade. Então, eu queria que você, primeiro, como você define o Jaime como esposo? Olha, pastor, isso é uma pergunta meio difícil, né? Aham. Mas, assim, na verdade, assim, eu tenho uma esposa maravilhosa, aonde Não, como você desde, se define? desde o começo ela me apoiou. Então, o máximo, o mínimo que eu posso fazer é cuidar e de alguma forma, retribuir tudo aquilo que ela faz por mim, né? Às vezes eu sou meio cabeça dura, ela tá ali sempre, ó, pensa nisso aqui, né? Mas acredito que acho que a maioria de nós somos assim, né? Temos uma visão, as mulheres que estão ali de fora, elas Eu conseguem não, nos eu ajudar. não. Ah, Eu não não? sou assim, não. Mas eu falo que eu sou perfeitinho. É. Ao Isso é... contrário. Ao contrário, viu? E como que você, Pastor, só, você... me dá só um minutinho aqui que eu vou destravar o alarme da igreja. Só um momentinho, senão Ah, vai é? gritar. É. Se gritar, não estranha não, tá? Tá. Que Você não virou deu a câmera. tempo. Aham. É, eu virei para ver melhor aqui. Só um momentinho, Tá. pastor. Me perdoe. Isso aí vai estar gravado para a posteridade, viu? Tá? É. Lá daqui 20 anos, seus netinhos vão estar olhando. Ih, olha lá o vovô, entendeu? Não... Dando barro aqui, olha só. O Ai, meu gostoso Deus. de fazer a coisa ao vivo é isso aí, né? Sempre tem Pronto, os desativei. imprevistos, né? Sim. Espera aí. Aí, vou dar aqui. Eu me lembro, outro dia eu estava gravando aqui, né? E meu escritório fica bem ao lado da casa do meu Ah, sogro. E aí meu sogro veio para falar comigo. sim. E ele pegou, já foi entrando, né, para falar, e eu ficava assim, né, falando para ele, né, depois, só que ele não entendia, né, depois a gente conversa. E ele saiu meio, Tá bom. Já está estava resolvido, meio pastor. bravo, né, como assim, o Paulino não quis falar comigo, né, então, sem entender o que estava acontecendo. Mas é assim, então, como que você define, se você tivesse que falar uma palavra, expressar para dona Adriana, o que você falaria para ela? Eu falaria para ela continuar me amando e ter muita paciência. Ela cuida de nós, da família, da casa, de uma maneira maravilhosa, tem uma visão para isso muito boa, né? Então, o que eu posso falar para ela é que eu amo e que quero que ela continue sendo essa companheira maravilhosa que ela tem sido nesses 16 anos de casado que a gente tem. E o Jaime como pai? Tem diferença do Jaime pai na igreja, do Jaime pai em casa? Olha, na igreja a gente tem. É difícil porque todo mundo é envolvido em alguma coisa, então a gente não tem aquele tempo de ficar todo mundo junto na igreja, né? Assim, ou quando tá eu e a Adriana conversando com as pessoas, os meninos estão, o Davi agora é um adolescente, né? Já quase jovem, então ele gosta muito de brincar com as crianças, né? Então ele está lá envolvido com as crianças, tá difícil. Mas eu procuro tentar ter uma pouca diferença em relação a uma coisa a outra, né?
Em casa é onde a gente tem um pouco mais de liberdade. Eu gosto de brincar e de fazer algumas piadas que eles. Ai, né? De novo. Mas ah, eles são uns meninos muito amorosos, então não dificulta muito a nossa vida como pai, né? A gente tem que trabalhar de forma para retribuir esse amor, né? Tá, deixa eu só reconhecer aqui algumas outras pessoas que estão falando aqui. Sim. Cadê? Imaculada está assistindo, Lenice também está assistindo. Ana Lu já falei, a Maísa está dizendo aqui, oi filho. Oi, E, dona Maísa. e tem uma senhora aqui que pôs 5 coraçãozinhos aqui, a dona Adriana Pedrosa, não sei por quê. Olha só, Entendeu? É muito coração, né? Muito, muito, muito. é Já, mas verdade. nós temos que se caminhar para o final. Então, Sim. eu quero que você, com uma palavra, a... aqui a Maísa está dizendo em relação aos filhos, né? Eles saíram lindos demais. Amo, né? Então, Maísa. Uma palavra, dê uma definição, tá? Para Deus. O que representa para você Deus? Olha, pastor, Deus é o ser maravilhoso, imutável, criador do universo. Ele realmente é amor, vamos dizer assim. O que resume Deus na minha vida é amor. Cristo. Cristo, salvação. Salvação. E salvação? Como você define salvação? Olha, é tão difícil dar uma definição simples, porque é algo tão grande, tão maravilhoso, o que Cristo fez por nós, a forma como ele carregou o meu pecado, a forma como ele, quando o dia que eu o recebi como Salvador, a forma leve, livre que eu estava, né? Então, assim, é difícil você dar uma definição básica, mas acredito que é a liberdade que a Vida. salvação traz de servir a Cristo. Vida. Vida. A vida é algo que tem que ser aproveitado para Deus, né, pastor? Eu, depois que me converti, a minha vida tem sido para minha família e para Deus. Difícil você tirar muito disso, né? Então, acredito que resume nisso aí. Morte. Morte, presença com Cristo. Amigos. Amigos são pessoas maravilhosas e realmente os amigos de verdade é aqueles que estão sempre nos apoiando, né, e cuidando de nós, mesmo que não goste do que nós falamos ou fazemos ou que nós não venhamos a gostar, né? São esses os Ministério. amigos. Ministério é algo que Deus colocou no nosso coração para servi-lo de uma maneira especial, diferenciada. Então, Igreja. a igreja, o corpo de Cristo, a igreja maravilhosa, os irmãos maravilhosos, em todos os lugares, todas as igrejas que nós vamos, a união, igreja, união, acho que é a palavra que E para resume melhor. terminar, família. Família. Olha, a família é algo que realmente está abaixo de Deus só. Realmente é algo que é tudo. A gente falha muitas vezes, mas tem que estar à frente de tudo, temos que pensar. Com o tempo, eu comecei a amadurecer isso, né, de pensar como a importância da família para as nossas vidas. Sem a família, realmente, nós sofremos demais. Querido, eu quero te agradecer. O tempo passa rápido, né? Já são 9 horas já. Então, nós somos escravos do tempo. Eu quero Verdade. te agradecer por ter aceito o convite. Quero te É isso. agradecer e agradecer a Deus por ter permitido, né, de alguma forma, fazer parte da sua vida, né? De alguma forma, ter permitido um dia, né, ter entrado na tua vida e ter deixado uma marquinha ali. Eu sou Sim. grato a Deus por isso.
E muito obrigado por ter aceito o convite, obrigado por essa entrevista, obrigado por se deixar, né, conhecer ao mundo. E fica o desafio, né, pastores, igrejas, vale a pena investir em jovens, vale a pena, né? Às vezes a gente vê lá um adolescente que aparentemente não vai virar nada aos nossos olhos, entendeu? A gente olha assim, adolescente, né? Mas Deus é que molda, né? Deus é que coloca na forma ali, vai moldando, lapidando e faz transformar numa joia preciosa. Então, que você continue sendo essa joia preciosa nas mãos do Senhor, usado por Ele. Eu sei Amém. que Deus tem uma estrada para a tua vida, tá? Então, um forte abraço. Antes de você dar as últimas palavras aqui, tem algumas pessoas aqui que estão assistindo mais, né? O Gerson, conhece o Gerson Moraes? Ô, pastor. Ah, boa, Conheço. saudade. Que é logo, logo Verdade. aqui no estado, né? Faz Gerson um bom aqui. tempo. A Leia Trindade também aqui de Barretos está aqui conosco. A Adriana está dizendo, né? Obrigado, pastor Paulo e dona Maísa, por tudo, né? Nós é que agradecemos, Dri. Obrigado. Vocês vocês fazerem parte de nossas vidas, né? E eu me senti muito honrado, tá? Não te falei ainda, mas senti muito honrado por ter sido convidado para a sua ordenação, entendeu? Eu fiquei muito honrado, feliz e grato a Deus, tá? Que Deus abençoe. Então, as últimas Amém. palavras ficam com você. Tem? Amém. Amém. Olha, eu que agradeço realmente e peço perdão para os irmãos pela demora, né? Podíamos ter aproveitado um pouquinho melhor, mas alguns contratempos, tentei colocar no notebook, não deu certo, aí foi para o celular, não estava dando certo, mas graças a Deus, obrigado, pastor, pela oportunidade. Realmente nós agradecemos e fizemos questão de ter o Senhor na ordenação, porque é alguém que faz parte da nossa história, da nossa vida, né? Alguém que a família toda praticamente esteve ali fazendo parte da nossa vida, então não, não seria mais do que justo, no nosso entender, ter vocês conosco nesse momento que nós consideramos especial, porque é aquilo que nós sempre sonhamos de Deus, mas estávamos esperando nele, na oportunidade dele, né? E ele nos deu essa oportunidade, então ficamos muito felizes também em ter a oportunidade de revê-los há uns 3 anos atrás, quando estivemos aí em Barretos, depois de 15 ou 16 anos, não sei, né? E então, assim, é isso. Os irmãos que estão nos assistindo, que Deus abençoe. Irmãos, vale a pena servir a Cristo. Vale a pena fazer a obra do Senhor. E vale a pena, como o pastor disse, olhar para os jovens com mais carinho, porque realmente, às vezes, nós, quando chegamos na fase adulta, nós ficamos chatos, né? E, e não suportamos, às vezes, algumas coisas que os jovens fazem. Mas são jovens, um dia nós somos jovens também erramos e fizemos coisas assim. Então, invista nos jovens, que são pessoas maravilhosas. Amo a minha família, obrigado à minha esposa que está assistindo, aos irmãos familiares. Dona Maísa, um grande abraço para a senhora também, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. E é isso, pastor, eu agradeço. Orem por nós aqui em Limeira, para que Deus esteja nos abençoando, dando a direção dele, né? Nós vamos servindo a ele até que ele volte. Eu creio que não vai demorar, mas nós vamos servindo até que ele volte. Obrigado, pastor. Muito obrigado, um forte abraço a você que teve paciência, né, de nos assistir até agora. Que Deus abençoe você. E fica um desafio, né? Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena, tá? Então, continue firme até segunda-feira, né, pela manhã, às 7 horas, no nosso devocional. E que Deus possa abençoar cada um. Tenha um bom final de semana. E até lá, Jaime. Amém, pastor. Dona Adriana, que Deus abençoe. Um forte abraço. Obrigado por tudo. Obrigado por vocês existirem, por fazerem parte das nossas vidas. Tá? Um forte abraço e até.